Oi gente, tudo bem? Um ano se passou desde o dia em que eu vim aqui contar pra vocês o relato do meu aborto. E neste período eu recebo cerca de 3 a 5 mensagens por semana de mãezinhas que estão passando pela mesma tortura psicológica que eu enfrentei o ano passado, me pedindo conselho, me pedindo ajuda e pedindo um pouco mais da minha história, sobre como eu enfrentei tudo isso e o que aconteceu nesse um ano que se passou. Se você não conhece o relato do meu aborto, eu vou deixar aqui no card, aqui em cima, para que vocês possam conhecer um pouquinho da minha história e ver como foi comigo, tá bom? Então, vamos pro vídeo. Bom, gente, como eu havia falado pra vocês no último vídeo, né, a minha curetagem tinha sido marcada pro dia 19 de março. No dia 18 eu tinha feito uma ultrassom e tinha constatado realmente o óbito dos bebês, né? Nenhum dos dois estavam se desenvolvendo e o colo do meu útero estava muito fechado. Então, meu médico já marcou para o outro dia seguinte, para o dia 19, a minha curetagem. Pois bem, cheguei no dia 19 no hospital, tudo certinho, em jejum de 8 horas, bem cedinho, só que chegou lá, eles me orientaram de que o meu plano ainda não cobria esse tipo de cirurgia, né? E falaram que com 6 dias eu poderia retornar e fazer o processo dentro do plano, porque daí já ia cobrir. A gente até acionou, né, a auditoria para ver se eles conseguiriam adiantar esse processo, mas foi negado. Então eu liguei pro meu médico falou que como a minha ultra do dia anterior tinha constatado que o colo do meu útero estava muito fechado, que eu poderia ir pra casa sem problema nenhum e aguardar esses 6 dias para retornar pro hospital. E se nesse período houvesse qualquer tipo de sangramento, dor ou qualquer outro tipo de coisa, era pra eu correr pro pronto-socorro mesmo, né? Se eu fizesse naquele momento, naquele dia, a minha cirurgia sairia por mais ou menos por baixo aí uns 3.000 reais. Mesmo sendo uma tortura voltar pra casa, sabendo que não tinha mais vida ali dentro de mim, eu resolvi esperar assim esses 6 dias e essa foi a pior parte, porque até um dia anterior ainda havia possibilidade de eles terem começado a se desenvolver, ter batimento cardíaco ou coisa parecida, e ali no dia 19 já não tinha mais nada e eu não poderia nem acabar com aquilo. Eu tive que voltar pra casa e esperar esses 6 dias, porque não valia a pena pagar esses 3.000 reais sabendo que em 6 dias o plano iria cobrir tudo. Durante esse período, esses 6 dias que eu fiquei em casa, né, esperando pra fazer a curetagem, eu não senti nada, gente. Não senti nenhuma cólica, nenhuma dorzinha, não tive nenhum sangramento, nada. O meu colo continuava super fechado. No dia 25 de março, mesmo processo, fui bem cedinho, em jejum de 8 horas pro hospital. Cheguei lá, fui internada no mesmo instante e já comecei a tomar muito soro, né, com glicose. E o médico, 2 horas da tarde, passou pra me ver e ele conversou comigo, disse como que seria o processo da curetagem, explicou novamente, né, porque ele já tinha me orientado sobre como seria. E aí ele colocou 2 comprimidos, que é o misoprostol, e disse que em 2 horas eu não poderia fazer xixi, né, pro remédio não sair dali, porque ele ia começar a fazer todo o processo de dilatação, né, pra acontecer o aborto, né. E nesse período de 2 horas me deu muita vontade de fazer xixi, não podia ir no banheiro. Assim que deu as 2 horas, eu já levantei pra ir no banheiro, não tive sangramento, gente, não tive dor, não tive sangramento. A única coisa que saiu foi um líquido um pouquinho escuro, mas não chegava nem perto de ser sangue, sangramento. Quando foi 6h30, os enfermeiros vieram me ver. Não tinha tido nenhum tipo de dilatação do colo do útero e nenhum tipo de dor, e eles não sabiam se colocavam mais comprimido ou não. E meu médico falou que não era pra colocar mais nada, que já iam me levar pra sala de cirurgia. Fui pro centro cirúrgico, era mais ou menos 7 horas da noite, e eu levei anestesia geral. O meu maior medo era tomar hack. Eu já ouvi muitos relatos, inclusive minha mãe tem um relato horrível com a hack, e eu não queria de jeito nenhum tomar hack. E o meu médico falou que eu poderia ficar tranquila, que seria a anestesia geral. Se eu cheguei no centro cirúrgico 7h15 e fiquei acordada até 7h20 foi muito, porque eu desmaiei. E graças a Deus, gente, eu não vi nada, não senti nada durante aquele período ali. Acordei, era 11h30, já numa sala de observação. E eu tive que ficar esperando, né, lá nessa sala com outras pessoas até o efeito da anestesia sair. Essa parte foi um pouquinho dolorida, porque era uma ala de maternidade. Então, você fica lá esperando a anestesia passar. Porém, se fica ouvindo choro de criança nascendo em todos os cantos daquele hospital e você sabe que ali, naquele momento,
seu sonho acabou, né? Você não tem mais vida ali dentro, você volta pra casa sem nenhum tipo de esperança ali. Acabou. Então esse momento, assim, foi o mais torturante e foi, assim, um misto de emoções com muita vontade de fazer xixi. Eu não podia levantar, eu não podia ir no banheiro e essa foi a parte, assim, em que eu desabei. Eu chorei. E as enfermeiras vinham e perguntavam se estava com dor, eu não sentia nada. Era um grito, assim, da alma, sabe? Uma vontade de não parar de chorar. E até eles me levaram até antes, né, pro quarto. Eles falaram, pode levar ela pro quarto. Eu só falava, eu quero fazer xixi. E eu fui pro quarto, eu acho que era mais ou menos 11h40. Me levaram pro quarto, o Hugo tava esperando já. E aí, quando eu cheguei no quarto, eu pedi pra fazer xixi. E a mulher falou, olha, você vai sentir um desconforto, você vai sentir arder, vai sentir queimar, é normal, devido ao processo, né? Mas pode ficar tranquila, se você não conseguir fazer, fica tranquila. Gente, eu não sei, é muito Deus na minha vida, porque eu sentei e eu fiz muito xixi, não senti nenhuma ardência e não sangrou. Eu já tinha levado minhas coisas, né, minha roupa e tudo mais, eu troquei tudo. Aí eu pude jantar, pude comer, né, alguma coisa, porque eu tava desde o dia anterior sem comer nada. E passei bem a noite inteira medicada, com um soro também. No dia seguinte, às 8h30 mais ou menos, eu já tive alta, né, e o doutor pediu pra eu refazer, depois de uma semana, uma ultra pra ver se tinha ficado tudo limpinho e tudo mais, né. Fui pra casa, o meu médico me deu um atestado de 7 dias e aí foi onde eu pedi pra ele que eu não queria ficar em casa, porque, gente, a gente conhece como nós somos, né? Nós nos conhecemos. E eu sei que eu ficar em casa era uma tortura, porque eu fico pesquisando muita coisa na internet, eu fico muito ansiosa, surtada e não dava pra mim. E como o meu serviço, né, o modo que eu trabalho é em escritório, o médico liberou pra eu ir no outro dia, né? No dia seguinte que eu vim pra casa, pra eu poder ir trabalhar sem fazer nenhum tipo de esforço, então sem dirigir e tudo mais. E por mais que a minha cabeça não estava totalmente focada no trabalho, eu precisava estar lá com pessoas, tentando ocupar minha mente e tudo mais. Depois de 2 dias que eu vim pra casa, é que eu comecei a ter sangramento mesmo. Duraram em torno de 5 dias, não era um fluxo muito intenso, nem muito fraquinho, era um fluxo mediano aí, normal, nem de uma menstruação, bem assim, fraco, né, comparado ao relato de muitas outras meninas que eu vi, né. Minha menstruação demorou 38 dias pra vir, então ela veio depois de 38 dias, é um prazo normal, se eu não me engano é até 56 dias em que tá tudo dentro dos conformes. A minha ultra que eu fiz depois de 7 dias deu que o útero estava limpinho, tava tudo certo. E foi onde eu falei pra vocês, né, que o meu médico pediu 3 ciclos de menstruações pra poder tentar novamente. O que aconteceu comigo depois do aborto, depois da curetagem? Eu senti que o meu fluxo deu uma aumentada, né, e eu sinto muita cólica agora. Todos os meses, assim, todos os ciclos eu tenho cólica. Não é absurda, só que eu nunca tinha tido. Era uma coisa assim, muito... Assim, as pessoas falavam, ai, tô com cólica. E eu ficava, gente, mas eu não tenho nada, não tenho nenhum sintoma. E a partir dessa gravidez, né, muitas pessoas falam, né, que tudo muda, o corpo da gente muda. E realmente, pra mim, aumentaram as cólicas e o fluxo também deu uma aumentadinha, pouca gente. Eu nunca fui, assim, de menstruar, meu Deus, mas foi bem pouquinho e tudo mais. Como eu sobrevivi nesse processo, né? Eu tenho muito Deus na minha vida, gente. Eu acho que, assim, que Deus, ele dá pra gente uma força que é extraordinária. Logo depois que tudo aconteceu, eu já comecei a procurar o médico, né, pra fazer todos os exames possíveis pra entender o que tinha acontecido. E graças a Deus, gente, os meus exames de trombofilia todos deram negativo. Então só de saber que eu não vou precisar fazer uso de Clexane numa próxima gestação, pra mim, assim, já é uma bênção, já é um alívio. E o único exame que eu ainda não fiz foi a esteroscopia, que é pra ver endometriose. Esse é um exame que eu estou morrendo de medo. Era pra eu ter feito em dezembro
e eu adiei, e nesse período eu tive que trocar de médico, que é outra coisa que mexe muito com a gente, porque o meu médico já me conhecia desde antes de casar ali, todo esse processo, e conviveu comigo desde a notícia, o acompanhamento e depois a curetagem, porém ele não atendia mais pelo meu plano. E eu encontrei um outro profissional muito bom, que na primeira consulta, assim, eu já fui, assim, de cara, gostei mesmo. Ele também é especializado nesse exame de esteroscopia, não é todo médico que faz. E eu fiquei muito feliz, porque ele olhou todos os meus exames, ele quis saber toda a minha história, e a gente precisa de alguém que se importe, e não médicos que só teve um aborto, então a gente não vai tratar, ou não dê a devida importância, porque naquele momento nós nos culpamos demais. A gente quer saber o porquê, se a gente fez alguma coisa, se a culpa foi nossa, o que aconteceu, se a gente tem algum problema, se a gente pode tratar esse problema, e se a gente não tiver um profissional que nos olhe nos olhos e nos faça entender que há um propósito para tudo e que a gente pode fazer exames e que eles estão com a gente e tudo que tiver ao alcance deles, eles irão fazer por nós, a gente se perde, a gente fica sem chão. E nesse momento eu encontrei isso no meu médico, que é o atual, e no outro também. Eu tenho um carinho enorme pelos dois. E é isso, eu acho que o mais importante é você encontrar alguém que você confie de verdade. Durante esse ano, né, tem várias datas assim que marcam, né, a nossa vida, como a data da descoberta, a data em que a gente conta para os pais, para o marido, e a data da primeira ultra e também a data da curetagem. E todas essas datas, elas mexem muito com a gente. Então, esse ano, assim, foi um ano de altos e baixos, onde a gente lembrava e ficava feliz e ao mesmo tempo ficava triste. Eu ainda não tinha tido a oportunidade de ouvir o coração, né, de ouvir os batimentos, ou de mesmo ver os bebês, mas eu me sinto muito mãe e eu sou grata pelo espaço de tempo que eu convivi com eles e que pra mim, assim, foram uma bênção que transforma a gente totalmente, e só quem é mãe de anjo ou já é mãe entende esse sentimento. E outra coisa que eu fiz nesse período foi tentar me dedicar a uma área que não era muito comum na minha vida. A gente precisa ocupar a nossa cabeça, porque a gente fica muito na internet, em diversos Instagrams, principalmente Instagrams de mães tentantes, e a gente vê que muitas mãezinhas estão conseguindo, estão alcançando, e às vezes a gente começa a colocar na nossa cabeça que a gente tem um problema e que esse problema não será solucionado, e isso estava me deixando doida. E eu comecei a então postar foto de look evangélico no Instagram, e isso começou a tomar minha mente, e foi onde eu consegui caminhar, foi onde eu consegui lidar com o problema e ocupar minha mente com coisas que me distraíam e me faziam mais leves. Fiz amizades, então a minha opinião, né, o meu conselho pra você é se dedicar a um novo curso, a uma coisa que às vezes você vem adiando, ocupar sua cabeça, porque o que a gente mais quer fazer é pensar sobre tudo que tá acontecendo e rever as coisas passadas. Mas eu acredito que se a gente der o primeiro passo para coisas novas, os nossos horizontes vão se ampliar e coisas novas também vão chegar. Conheço várias pessoas que esqueceram e engravidaram. Então, esse é o nosso lema. Inclusive, convido você que está me assistindo a me seguir lá no Instagram também. É lá onde as mãezinhas me procuram e eu respondo todas elas com muito carinho. Sempre mando áudio pra ser uma conversa mais próxima, porque nesse momento o que a gente quer é alguém que entenda o que a gente tá passando. Então, se você chegou aqui no canal, está passando por esse problema, pode me chamar lá no Instagram. Eu respondo vocês, eu converso com vocês, eu passo meu WhatsApp e a gente pode conversar, a gente pode criar laços, porque nesse momento a gente não quer ouvir que foi melhor assim, né? A gente quer alguém que chore com a gente. Então, me chamam lá no Instagram, tá bom? Então é isso, eu quero que você saiba que eu conheço a sua dor, tá? Que eu sei o que você tá passando, mas vai passar. Acredite nisso, vai passar. Aguenta firme que logo, logo vai ser a nossa vez também, tá bom? É isso, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. E se vocês tiverem sugestões de mais algum vídeo relacionado a esse assunto, comenta aqui embaixo. Se você não é inscrito aqui no canal, clique em se inscrever, clique em gostei também pra mim e ative o sininho das notificações, tá bom? É isso, um
Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!